E aí? Se o cara tentar... É engraçado que como é que esses filósofos aí, esses pensadores de meia tigela aí, eles tentam falar coisas da própria cabeça, sem nunca ter vivido e nem ter feito parte da classe. Eles estão achando que é fácil controlar um certo tipo de igualdade numa uma multidão. Imagina uma república com 3 pessoas já tem problema, um casamento com 2 pessoas, a própria pessoa morando sozinha, ela já tem problema. Imagina uma multidão grande. Aí abre aspas aqui. Na concepção de Hipódamo, insistem sobretudo no civismo e na fraternidade que devem unir todos os cidadãos, que devem. Uma coisa é o desejo, né? A utopia, por isso utopia, né? Outra coisa é a realidade. Para desenvolver a sociabilidade, ele multiplica as reuniões e as associações públicas e as refeições em comum. Imagina o caos que isso não seria. Em seu entender, a cidade deveria dominar totalmente o cidadão, não lhe deixando nenhum setor reservado ou qualquer vida privada. Que bizarro isso não é uma tirania, né? É engraçado que os socialistas, eles, em nome desse suposto coletivismo, como eles vivem no mundo de Nárnia, eles desprezam a realidade dos fatos, né? E os fatos da vida comum, né, do cidadão comum, sabe? Acreditando que o simples fato do sujeito ser cidadão dá a ele garantiria a seguridade de certas regras, né? Então, assim, sem uso da força, vamos dizer assim. Então, você tem, a não ser que ele... Por exemplo, quando você expõe o coletivismo, inevitavelmente você precisa de um uso da força, você dobra, triplifica ou qualquer coisa do tipo, o uso da força. Porque só a castração seria possível, seria aumentaria a possibilidade, digamos, de uma sociedade igualitária, sabe? Onde todos temessem aí o Leviatã importante de Hobbes, né? Onde as pessoas temessem tanto e fossem tão observadas que dentro desse coletivismo ninguém ousaria se opor às regras, né? E aí sim poderiam desfrutar de um sistema igualitário, né? Onde o Estado diz o que é e o que não é, sabe? E o sujeito só vive, né? Ele só respira e desfruta das migalhas do Estado, porque o Estado não tem dinheiro sozinho, né? O Estado nada é sem o cidadão, né? Só existe Estado porque existe cidadão, então o Estado nasce a partir do grupo de cidadãos, da união de cidadãos e tal, para que se possa manter um certo nível de harmonia, vamos dizer assim. Só que quanto mais aumenta o número de cidadãos, mais aumenta a ideia coletivista, mais obriga o Estado a controlar, para que não vire um caos, uma barbárie, né? Segundo Hobbes, e aí por isso ele tem monopólio, deveria ter na visão dos socialistas o monopólio da força. Voltando aqui um pouco, o que ele quis dizer nessa interpretação aqui desse Hipódamo? O que ele quis dizer nessa questão de, abre aspas, a sociedade, a cidade deveria dominar totalmente o cidadão? E aí, dominar? Tem algum outro sentido, significado? Dominar? Dominar significa liberdade? Libertar? Dominar a cidade dominando os cidadãos significa a cidade libertando os cidadãos? Ou outra coisa? Parece que é síndrome de Peter Pan mesmo. É uma doença isso. É nem síndrome não, né? Que dizem que síndrome não é doença, não. É um conjunto de atributos que dão um tipo de característica, às vezes patológica, né? Mas não determina a doença. Vamos jogar por alto assim. Não lhe deixando nenhum setor reservado ou qualquer vida privada. O que é isso? Cativeiro, né? É a ilha de Moros.
essa turma da esquerda, eles ficam tão presos em Marx que eles não leem outros autores, então eles não sabem de nada, sabe? Eles só dão um amém, né? É fácil dar amém quando o sujeito não conhece nada, sabe? Quando ele não tem nenhum fundo filosófico ou político que seja, né? Aí Platão já tem a ideia avançando um pouco mais, da cidade do sujeito virtuoso, né? Agora o problema todo é de querer ser virtuoso, né? E depende da liberdade, né? Como igualdade priva o sujeito da liberdade, então assim, teria que ser na marra, virtuoso na marra. Como é que você faz alguém ser virtuoso na marra? Bizarro, né? O mais engraçado é que eu gostaria de ter acesso às obras de Hipódamo, sabe? Parece que Platão meio que, lógico, né, essas obras existiram, mas foram perdidas. Certamente ele leu, e aí, para nossa surpresa, não teve nada de original na República, como citado aqui pelo autor. Hipódamo teria dividido aqui, e aí vocês vão entender, porque aí sim a gente pode trazer para o presente sobre a importância que Platão vai classificar nessas as três categorias, né, que seria ideal para qual dessas categorias seria ideal para um governante. Ele vai dizer que, em spoiler aqui, que é o filósofo, mas ele divide em três categorias. Então, quando se ataca o militar, ou o militarismo, assim, dizendo que são ignorantes, etc., se fere a primeiro princípio, primeiro antropológico, que é a religião, o Estado, a religião, e também confirmado por Hipódamo, a religião, a guerra, né, os sacerdotes, soldados e os trabalhadores. Então, quando o socialismo defende que só a economia parte só da concepção dos trabalhadores, ela é uma... está tentando fazer aí uma amputação da concepção, visto que a antropologia era pouco desenvolvida na época. Mas assim, deixando de lado assim, mas partindo da antropologia, então você tem o nascimento da religião, da guerra e do trabalho ao mesmo tempo. E aí ele diz aqui, na divisão do Hipódamo aqui, abre aspas, os guardiões do Estado, os militares e os trabalhadores que se recrutariam por seleção natural e por cooptação. E aí nessas hierarquias aí, o Lula representaria essa última hierarquia dos trabalhadores. Lógico que existe uma possibilidade de ascensão, mas depende de querer, né? Coisa que o Lula nunca fez, sabe? Então, assim, nunca, jamais seria militar. Apesar de querer, isso ainda vai acontecer, de criar uma força supranacional para abafar os contistas, né? Ou os positivistas militares, né? Para ele poder ter uma força em favor próprio. Ele se utilizar disso, né, e o militarismo também está sempre presente nas ideologias de esquerda, de propósito, né, eles sabem disso, mas ao mesmo tempo eles atacam justamente a doutrina militar, que não faz parte da deles, né, que o nosso militarismo é contista, né, toda vez eu tento falar a palavra utilitarista, mas não, é positivista. Então só para entender, então nessa hierarquia, nessas divisões aí, primeiro estaria os guardiões do Estado, né? E no caso, na visão de Platão, o filósofo, depois os militares e por último os trabalhadores. Isso que a esquerda nunca compreendeu, porque não estuda também. Fica tão presa no marxismo que não dá bola para as outras investigações, vamos dizer. Só que bizarramente, na visão de... Lógico, né? Não é só pelo fato de ele ser filósofo que ele tem algum tipo de conhecimento elevado. Hipódamo, a riqueza deveria ficar na mão dos trabalhadores, mas os trabalhadores eles não se importam com a virtude, essa busca como Platão, né, de uma sociedade virtuosa, sabe? Pelo menos não deveriam, porque se eles são livres, mas se não são livres, se são cativos, então deveria ser imposto a esses trabalhadores a virtude. Será que eles gostariam de ter? Porque se a pessoa não tem virtude, justamente ela vai cair em vício, ela vai usar esse dinheiro de péssima forma, sabe? Então voltaríamos à barbárie, sabe? A não ser que o Estado esticasse a corda, né?
da repressão. Bizarro.